Olá, meus amores, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes, na companhia do nosso querido amigo Jesus e também na companhia dos seus coleguinhas. Eu espero que vocês estejam se divertindo bastante nessa semana, que é a semana de vocês, a semana das crianças. E eu espero também que vocês tenham gostado bastante do nosso personagem de ontem, Isaac, o filho corajoso. E hoje eu trouxe mais uma história para vocês, no Crianças que Mudaram o Mundo. Hoje a nossa história é sobre uma menina. A Bíblia não fala o nome dessa menina, mas ela foi muito importante. Tão importante que a história dela foi registrada aqui na Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Vocês lembram da promessa que Deus fez a Abraão na nossa história de ontem? Isso mesmo. Deus prometeu para Abraão que ia fazer dele uma grande nação e Deus cumpriu a sua promessa. Os descendentes de Abraão, ou seja, os filhos dos filhos de Isaac, formaram o povo de Israel. E há muito tempo atrás, um país chamado Síria invadiu Israel e o comandante desse exército era chamado o general Naamã. Isso mesmo. Israel conhecia o Deus verdadeiro, mas muitos israelitas se afastaram de Deus, deixaram de adorar. E por isso o Senhor permitiu que os povos que adoravam falsos deuses invadissem e levassem cativos o povo de Israel. E o império sírio era muito poderoso e Naamã era um honrado na corte e muito rico. Ele era um general, o homem mais poderoso depois do rei da Síria. E quando Israel foi invadido pela Síria, o general Naamã ordenou: peguem todo o ouro, a prata, o gado e o alimento, capturem o povo para que se torne escravo no nosso país. Não poupem nem mesmo as crianças. A Bíblia não revela o nome da menina que foi capturada, mas eu posso imaginar como ela se sentiu quando ouviu, crianças, o barulho dos carros, dos cavalos, do exército da Síria. Como ela se sentiu, né? Ela deve ter se sentido muito medo. E um soldado jogou ela para dentro do carro. E talvez ela tenha gritado: socorro, socorro, mamãe, mamãe, onde está minha mãe? Eu quero a minha mãe. Nem deu tempo de se despedir da mamãe dela. E ela deve ter ficado muito triste. Mas ela conhecia o Deus verdadeiro, que sempre está conosco. Por isso ela não se sentiu sozinha naquela terra estranha. O Senhor está comigo e eu confio no seu poder, ela deve ter pensado. E lá na Síria, a menina foi trabalhar aonde? Na casa do general Naamã. Não sabemos a idade que ela tinha, mas eu imagino que ela deve ter sido uma boa escrava. Talvez assim a senhora tenha visto ela crescer e por isso confiava nela. E a patroa falou para ela: eu vejo que você está fazendo tudo muito direitinho e sempre fala a verdade. Porém, a menina observou que estava acontecendo alguma coisa errada naquele lá. Apesar do general ser rico, ser importante, amigo do rei da Síria, ele sofria de uma doença terrível que naquela época nenhum médico poderia curar. O nome dessa doença, crianças, era a lepra. A lepra era uma doença de pele assim, ó, que vai destruindo partes do corpo até a morte. E isso trazia muita tristeza para aquele casal. Essa doença, hoje em dia, a gente chama ela do quê? De hanseníase. Hoje ela tem cura, tem tratamento, é só fazer os tratamentos direitinho com os remédios que se é curado. Mas naquela época ainda não tinha tratamento. Naquela época as pessoas morriam dessa doença.
E apesar de ter sido forçada a deixar a sua casa, a menina começou a entender que tudo o que aconteceu com ela foi para que ela pudesse testemunhar do poder de Deus. Ela confiou em Deus e Deus deu a ela coragem para falar para a sua senhora. Ela chegou na sua senhora e falou bem assim: olha, como seria bom se o meu patrão fosse falar com o profeta do meu país. O nome dele é Eliseu. Ele confia no único Deus verdadeiro e por isso pode curá-lo. Que coragem daquela menina! Oferecer ajuda àqueles que tinham tirado ela de perto da sua mãe, só mesmo confiando em Deus e seu poder, porque ela poderia pensar bem assim: ah, tá doente? Bem feito. Quem mandou me sequestrar? Tomar eu da minha mamãe. Agora eu quero mais é que morra. Ela não poderia falar isso? Mas não, ela tinha bondade no coração e ela teve coragem para falar com a sua patroa sobre o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. E aí a sua patroa fez o quê? Foi falar com o marido dela. E ele pegou e falou: está bem, eu irei falar com esse profeta. Só que antes dele falar com o profeta, ele fez o quê? Ele foi até o seu rei e falou para o rei da Síria. O rei da Síria escreveu uma carta e mandou, através do general, para o rei de Israel. Quando ele chegou perante o rei de Israel, aqui na Bíblia está falando que ele rasgou as suas vestes e falou: o seu rei acha que por um acaso eu sou Deus, que eu posso curá-lo? Eu não posso curá-lo, não. E aí o rei de Israel ficou com medo, porque eles estavam já tinham sido invadidos pela Síria, eles estavam sendo tratados como escravos. E agora o rei de lá, da Síria, manda o seu comandante para que ele pudesse curá-lo. Ele não tinha esse poder. Mas daí estava ali pelo palácio o empregado Geazi, que era empregado do profeta Eliseu. E ele foi lá falando para Eliseu: tá o general lá da Síria querendo que o nosso rei cure-o da lepra. E ele tá lá no maior sufoco. Aí Eliseu falou: volta lá e fala para que esse general venha falar comigo. Manda Naamã vir falar comigo. E aí Naamã foi até a casa do profeta Eliseu. Só que quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não recebeu com pompas e circunstâncias como ele esperava. E Naamã, ele tinha levado ouro, prata, joias para dar para o profeta de presente, para que ele fosse curado. Sabe o que o profeta falou para ele? Não, o profeta não falou para ele, mandou Geazi, que era funcionário dele, falou: olha, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele será curado. Mas Naamã ficou bravo. Quem esse profeta pensa que eu sou? Mandou um empregado me receber e ainda me manda nadar no Rio Jordão? Esse rio barrento! Como ousa tratar assim o grande general Naamã? Naamã estava cheio de orgulho no seu coração, porque ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele achava que ele sendo importante, todo mundo tinha que obedecer às ordens dele. Só que Eliseu não fez isso. E aí ele voltou para a Síria furioso. Mas os seus soldados que estavam junto com ele, falou com ele: meu senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não teria feito? O que é o senhor mergulhar no rio? Mergulha lá no rio. Não é tão difícil assim para o senhor fazer isso. E aí ele pegou e, convencido pelos seus soldados, ele foi e mergulhou no rio. Mergulhou uma vez, nada. Mergulhou 2, mergulhou 3. E aí ele pensou: será que esse profeta mentiu para mim? E aí ele mergulhou 4, 5, 6, 7. Quando ele mergulhou a 7ª vez que ele saiu, a sua pele estava limpinha, bonita e nova, como a pele de um bebê. Naquele dia, Naamã conheceu o único e verdadeiro Deus. Por causa do quê? Do testemunho corajoso de uma menina
que mudou a sua vida. Então, crianças, eu pergunto para você, você já testemunhou para o seu coleguinha sobre Jesus como a menina daquela história? O que é testemunhar? Testemunhar é você contar sobre o que você viu ou que você ouviu da palavra de Deus. E Jesus, dentro da sua palavra, ele nos fala que nós devemos o quê? Contar para os outros sobre o milagre da vida, sobre tudo o que ele fez por nós, sobre a sua morte na cruz, para perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Então, nós devemos testemunhar, devemos falar para o nosso amiguinho que nós somos pecadores, mas que quando Jesus veio e deu sua vida na cruz por nós, nós temos agora direito à nossa salvação, a ter o nosso coração limpo, porque por causa do nosso pecado, Jesus morreu no nosso lugar. Mas Jesus, ele não ficou morto naquela cruz e nem no túmulo, o seu túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Nós podemos ser testemunhas porque acreditamos na palavra de Deus e nós devemos contar o que sabemos. Então, crianças, nós devemos o quê? Assim como aquela menina não teve medo, ela teve coragem de testemunhar sobre Jesus para aquela família onde ela estava sendo escrava, nós também devemos ter coragem. Assim como Naamã também teve coragem de mergulhar, ele não queria, porque disse que o Rio Jordão era um rio muito sujo, as águas assim caudalosas. E ele ainda falou, tantos rios limpos em Israel e na Síria, ele me manda mergulhar justo no rio mais sujo. Mas Deus queria que Naamã aprendesse o quê? A ser humilde. E através desse milagre dele, ele também testemunhar. Agora ele conhecendo o poder de Deus, ele testemunhar sobre o verdadeiro Deus para o seu rei, para a sua esposa, para todos os seus soldados, porque todos sabiam que ele era leproso. Então, crianças, que você, assim como aquela menina, você peça a Deus coragem e fé para testemunhar de Jesus para o seu coleguinha. Nós precisamos aceitar a Jesus e o que ele fez por nós. Relembrar o sacrifício que ele fez lá naquela cruz por toda a humanidade. Olha só o nosso versículo, ó. Estejam alertas e fiquem firmes na fé. Sejam fortes e corajosos. 1 Coríntios 16 e 13. Então, nós temos que ficar firmes na fé e sermos corajosos. Então, vamos agora fazer uma oração, pedir para que o Senhor nos dê coragem para testemunhar do tão grande amor de Deus, não só para comigo, mas para com você e para com seu coleguinha também. Então vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer por mim naquela cruz. E te agradeço também, Jesus, pelo Senhor ter coragem de ter dado a sua vida por mim. Que eu nunca me envergonhe de falar da sua palavra para o meu coleguinha. Jesus, eu te agradeço pelo Senhor me dar a minha salvação e perdão dos meus pecados. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. E sejam fortes e corajosos e contem de Jesus para aquele seu coleguinha que precisa ouvir falar sobre ele. Um beijo e até amanhã para mais uma história de uma criança que mudou o mundo.